Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue o vídeo, dê seu like ou seu dislike, se for o caso. Hoje nós vamos falar sobre a ascensão de Davi, como foi, vamos ver como realmente Davi, ele chegou ao poder, se tornou rei. E os livros de Samuel, livro de Crônicas, vocês notarem, eles apresentam diferentes versões para mostrar como Davi chegou a ser rei. Então nós vamos analisar de uma forma apurada as passagens bíblicas e verificarmos como realmente Davi ascendeu ao trono. A ascensão de Davi ao trono. Davi usurpa e sobe ao trono de Saul. A Bíblia, de forma sutil, muito sutil, nos mostra que os hebreus eram constituídos de diversas tribos, sob o comando de diferentes líderes também tribais. Essas tribos também adoravam vários deuses. Sim, cada uma das 12 tribos adoravam vários deuses. Quem lê a Bíblia pela primeira vez, ou a lei, né, com a ideia já formulada de que os hebreus não eram politeístas, mas sim monoteístas, não vai perceber essa realidade. Sobretudo porque as passagens, elas foram misturadas a passagens que mostram os momentos em que os hebreus adotaram o monoteísmo e passagens mais antigas que revelam que os hebreus há muito tempo eram politeístas. E com certeza, quem lê a Bíblia pela primeira vez ou a lê sobre esse ponto de vista monoteísta criado pelas religiões e pelos judeus mais tarde, primeiro pelos judeus, né? E mais tarde corroborado pelas religiões que seguiram o monoteísmo judaico. Com certeza achará estranho ou mesmo irá dizer que estou mentindo e ainda achará que não sei interpretar textos e que estou os descontextualizando. Bom, segundo a Bíblia, os hebreus viviam em constantes guerras com aqueles que seriam de fato os verdadeiros donos da terra cobiçada pelos hebreus. Ademais, até entre as 12 tribos, vez ou outra, havia desentendimentos ou conflitos. Vocês podem verificar isso em Juízes capítulo 19 a capítulo 21, em Josué capítulo 22, 1 Reis capítulo 12 e 1 Samuel capítulo 4. São algumas passagens que mostram que essas tribos viviam em constantes conflitos. Vez ou outra aparecia, né? Conflito entre elas que deveriam ser resolvidos. As tribos, pelo que os textos mostram, se uniam em geral quando havia um inimigo comum. Podem verificar isso em Juízes capítulo 1, versos 2, ou Juízes capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Como os hebreus eram tribos divididas, seus líderes perceberam que não poderiam se manter muito tempo dessa forma. Era preciso unir as tribos sob uma única liderança, e para isso era necessário unificá-las. A Bíblia nos mostra que depois de muitas derrotas, eles perceberam essa necessidade. Há duas versões, né, que aparecem na Bíblia, que revela essa necessidade de os hebreus buscarem por um rei, por uma liderança unificada. Uma dessas ocasiões ficou registrada no templo
no tempo da administração de Samuel, o vidente, que era o mesmo que um feiticeiro e adivinho. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, isso os israelitas, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Essa é a primeira passagem que nos mostra os hebreus pedindo um rei de acordo como as outras nações tinham. E essa passagem mostra que eles veem essa necessidade quando os filhos de Samuel, que era o líder maior lá nessa época, segundo a lenda bíblica, né? Esses filhos de Samuel, eles passam a ocupar a posição de Samuel e, entretanto, eles se mostram juízes corruptos. Então, esses hebreus, vendo esse panorama, né, de corrupção da parte dos filhos de Samuel, resolvem pedir, então, um rei. Então subiu Naás, a Amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco, e te serviremos. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste. Vejam, antes de nós prosseguirmos. 1 Samuel capítulo 8 mostra o motivo de os hebreus pedirem um rei era se dar por causa da corrupção dos filhos de Samuel, que não poderia mais estar liderando eles porque já estava velho. Já no capítulo 11 de 1 Samuel, seguindo para o capítulo 12, nós vamos encontrar uma outra versão do motivo de os hebreus pedirem um rei. Nela nós encontramos que Naás, um amonita, sitia Jabes de Gileade, que era um local onde havia hebreus, e os ameaçam. Então esses hebreus se sentindo ameaçados, e pediram um rei para Samuel. Nós verificamos isso aqui no capítulo 12. Vejam. E vendo vós, ou seja, Samuel falando isso, e vendo vós quem? Os hebreus, vendo que Naás, que era um rei amonita, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, ou seja, vinha contra os hebreus, me disseste, vocês disseram a ele, a Samuel, não mais reinará sobre nós, ou seja, Samuel não ia reinar ou liderar mais eles. Não, mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Isso aqui é Samuel relatando. Agora, pois, vedes aí o rei que elegeste e que pediste, e eis que o Senhor tem posto sobre vós. Então, aqui, Samuel relatando que ocorreu esse rei amonita ameaçar os hebreus, e eles recorrerem a Samuel, dizendo que o Deus hebreu não ia reinar mais sobre eles, tal, e que eles queriam um rei como as outras nações tinham. E aqui nós vemos que o motivo foi a ameaça que eles estavam tendo desse rei aqui, Amonita, o que divergem da informação que nos foi passada em 1 Samuel capítulo 8, certo? Quando ele fala aqui, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei, aqui ele já está se referindo já a a indicação de Saul como rei, certo? Bom, era necessário escolher um único líder ou rei entre as tribos. Notem que não havia Deus algum que os governava. Por isso, por isso, por isso que eles pediram um rei, um rei. A ausência de um líder que os orientasse de forma coesa
foi que fez com que eles viessem essa necessidade, vissem essa necessidade. Entendeu, pessoal? Não é nada de Deus que pediu nada. Na realidade, eles que perceberam essa realidade diante das ameaças constantes que tinham e como se encontravam sob uma liderança fragilizada, que era Samuel, que já estava velho, eles decidiram pedir um rei, alguém para os liderar de forma coesa. Se houvesse realmente um Deus que os guiava, ele ia pedir um rei. Qual, é, qual rei, haveria rei melhor que um Deus? Para você pedir um rei humano em troca de um Deus? Não tem sentido isso, né? O Conselho de Anciãos, líder religioso e líderes militares, por meio de uma espécie de sorteio, decidem indicar Saul, o benjamita ou benjaminita, como rei entre os hebreus. A escolha de Saul como rei não teve o apoio unânime dos hebreus. Houve quem se opusesse. Coube a Saul liderar os hebreus sob uma única espada. E mais, a escolha de Saul não se deu por acaso, vez que a Bíblia exalta suas qualidades em termos de porte físico e aparência, bem como a importância de sua família. O pai de Saul é descrito como um homem poderoso e muito rico entre os hebreus, embora sua tribo fosse uma das menores. Vocês podem verificar isso em 1 Samuel capítulo 9, versos 1. É claro que os escritores envolveram todos esses eventos numa atmosfera mística, né? Em que tudo teria sido determinado por um Deus, por uma entidade. Era natural que eles fizessem isso, pessoal, já que eles acreditavam e adoravam vários deuses. Elohim, né? Deuses, hebraico Elohim. Assim como os povos a seu redor, que acreditavam que tudo que lhes acontecia era a ação de deuses, de seus deuses, de igual modo pensavam os hebreus. As histórias dos povos antigos sempre mencionam que seus reis e monarcas eram postos em seus tronos e tratavam e travavam, aliás, e travavam guerras por vontade e determinação de algum deus. Mas sabemos que não havia deus algum. E a Bíblia nos dá prova disso. Veja que os escritores têm prova disso de quê? Prova de que existia esse misticismo, né? Misticismo em acreditar que seus reis eram colocados por vontade de uma divindade, certo? Então a Bíblia nos mostra essa mesma ideia por parte dos hebreus. Veja que os escritores, vejam, né? Vejam, vejam que os escritores tentam dizer que Jeová havia feito com que Samuel ungisse Saul para ser rei em Israel, demonstrando assim o mesmo pensamento dominante à época, que era qual? De dizer que os seus reis eram colocados em suas posições pela vontade de uma divindade. Daí aquele rei ter toda a autoridade para fazer o que quisesse, porque ele representava uma divindade. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. 1 Samuel capítulo 9. Essa é a descrição do pai de Saul. Dizendo que ele era um homem poderoso, um homem rico, né? Não era um qualquer lá entre os benjaminitas. Ele era um homem de influência, de poder, de dinheiro, né? Vamos dizer assim, de posses. Por isso que Saul foi escolhido rei. Foi um pé Ruela, né? Entre os hebreus, que foi escolhido como rei. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem. E isso aqui é o texto dizendo que
Javé fez com que Saul ungisse, ou Samuel ungisse Saul. Veja o que é que diz. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo, de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Aqui o Deus hebreu dizendo, né? O escritor colocou, né? Esse passagem dizendo que o Deus hebreu disse para Samuel que ia enviar um homem das terras de Benjamim, que era Saul, e este homem ele ungiria, ou seja, tornaria rei entre os hebreus. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, beijou-o e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Aqui é a passagem que mostra a unção de Samuel, de Saul sendo feita por Samuel. Só que, se Jeová tivesse feito isso, o profeta Samuel mais tarde não teria medo de ir à casa de Jessé para ali escolher um novo rei. E todos sabiam e aceitavam que Saul havia sido posto no trono por Javé, como é que este, para escolher um novo rei, pediu para Samuel mentir? Se os reis hebreus seriam postos por vontade de uma divindade, e todos sabiam disso, então por que de Davi ter sido escolhido às escondidas? O texto mostra que Davi é escolhido rei às escondidas de Saul. Se fosse realmente Jeová, o Javé, que colocava e retirava rei em Israel, então, uma vez escolhido um outro rei, não havia de o atual querer matar o novo ungido e nem deste último ficar fingindo ou fugindo como bandido sob a acusação de querer tomar o trono do rei atual. Situação nós vamos ver dentro do texto bíblico entre Saul e Davi. Saul querendo matar Davi porque Davi estava querendo usurpar o seu trono. Seus reis não precisariam, por exemplo, antes de ser aprovado por um conselho de homens idosos e líderes militares para serem declarados como tais, se existisse realmente uma divindade que escolhia e colocava quem quer que fosse no trono. Então não precisaria desses homens idosos e líderes militares declararem alguém como rei. Nós vamos ver que isso aconteceu no caso de Davi, assim como aconteceu no caso de Saul. Saul, segundo o contexto bíblico, começa seu governo com algumas vitórias contra seus inimigos. 1 Samuel capítulo 13. Os textos bíblicos, como disse, estão envoltos de muitas lendas. Os povos dessa época misturavam acontecidos do dia a dia com lendas de um passado distante, e nelas incluíam seus deuses. Daí há muita dificuldade por parte de alguns em se separar o que é real do que é meramente lendas. Mas a dica é essa: elimine todas as informações relativas a Javé, que logo verá as possíveis verdades dos textos. Não quer dizer que você só vai ver verdades, né? Mas pelo menos o elemento divino você vai eliminar e vai ter uma boa visão do que o texto quer realmente nos dizer, ou significado um próximo mais próximo, né, da realidade, né? Pois bem, nas guerras travadas por Saul, um jovem guerreiro que compõe seu exército se destaca e começa a chamar a atenção daquela recente nação, unida agora por um líder. Seu nome é Davi. Os textos dão indícios de que Davi, assim como Saul, vinham de famílias importantes entre os hebreus. Nós vimos, né, com relação a Saul, que ele vinha de uma família de gente importante. Seu pai era conhecido, né, como um homem poderoso. Outras versões, se vocês pegarem, vão dizer que o pai de Saul era um homem muito rico, né? Nessa, como eu mostrei, diz que ele era um homem poderoso. Poderoso também traz essa ideia de um homem de destaque importante
entre aquela tribo. E o mesmo acontece com relação a Davi. Não era, eh, Davi não era pastor coisa nenhuma. E como podemos afirmar isso? Por quê? Como podemos afirmar? Ou por que podemos afirmar? Porque os textos bíblicos espaços nos mostram que os familiares de Davi não eram pastores. Muito pelo contrário, eles eram bastante instruídos. Não faz sentido Davi ser pastor e diversos membros de sua família serem pessoas instruídas, né? Serem pessoas com um grau de instrução, certo? As passagens nos mostram isso, eu vou mostrar para vocês. Esse negócio de Davi ser pastor é uma invenção do escritor que tentou dar essa origem humilde a Davi para esconder algo mais importante. Os três filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Veja aqui nós vemos, né, que os irmãos de Davi são Eliabe, Abinadab e Simeia. E eles já fazem parte do exército de Saul. Alguns irmãos de Davi, como podemos ver acima, quando ele ainda, quando ele é ainda jovem, já faziam parte do exército de Saul. Israelitas, segundo o seu número, chefe de famílias, chefe de milhares e de centenas, oficiais ao serviço do rei, para que tudo se referia às divisões, chegando e partindo mensalmente, tendo cada divisão 24 mil homens. Essa aqui é uma divisão que acontece da administração de Davi, posteriormente, é claro. Veja, aí nós obtemos essa informação, nessa administração que nós vamos ver mais tarde. Da tribo de Judá, Eliú, irmão de Davi. Da tribo de Sacar, Onri, filho de Micael. Ou seja, o irmão de Davi, ele vai ocupar uma posição de destaque da sua administração como rei. Tá entendendo? Essa passagem nos mostra a divisão, né? Que ocorre tempo mais tarde, quando Davi assume o poder. Então nós vemos essa divisão e nessa divisão em que ele divide a administração de seu governo, nós vemos a presença de seu irmão como numa posição de destaque. Então, esse irmão de Davi é Eliú, certo? Eliú, irmão de Davi, da tribo de Judá, né? Davi é da tribo de Judá. Davi não ia colocar na administração, na posição importante, um, um pastorzinho, já que Davi era pastor, e seus irmãos também deveriam ser pastores. Seus pais deveriam também ter uma origem humilde, né? E nesse tempo, vingava aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Acima, vemos outro irmão de Davi ocupando posição destacada entre os que compõem sua corte. Ou seja, naquela época, né? Como até hoje, né? Nós vemos, né? Os governantes, o que é que eles fazem? Colocam nas suas posições, pessoas de sua família em posições de confiança. Coloca pai, coloca mãe, coloca tio, coloca primo, coloca tio, né? Eles vão colocando ao redor, ele vai se cercando de pessoas que ele acha que tenha confiança, né? E normalmente são pessoas mais próximas dele, que são primo, pai, mãe, tio, cunhado, irmão, e assim vai. Bem assim naquele tempo. Era maior ainda nessa presença, né, de parentes em administrações desse tipo. Davi distribuiu
seus parentes nos cargos mais importantes de seu reino. Os homens poderosos que estavam à frente das tropas de Davi, muitos eram seus parentes. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe capitão. Veja, outra passagem que nós vamos ver. Parentes de Davi em diferentes posições de seu governo. Veja o que, é que ele diz aqui. Porque disse Davi: qualquer um que primeiro ferir os jebuseus será chefe capitão. Aqueles homens, né, que Davi liderava. Ele disse que o primeiro que matasse os jebuseus seria chefe capitão do seu exército. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito o chefe, ou seja, subiu, né, e combateu os jebuseus. E aí esse Joabe se tornou chefe ou capitão lá dos exércitos de Davi. Então, mas quem é esse Joabe? Quem é esse Joabe, que é filho de Zeruia? Vamos ver de quem se trata. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, tá vendo? Com todo o Israel, para o fazerem rei. Aqui nós percebemos que quem fez Davi de rei em Israel foi um forte apoio, né? Teve um forte apoio de homens do exército, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. A ideia aqui de Deus é tudo conversa furada. Não tem nada de Deus que orientou a designação de Davi como um bastardo sendo rei. E também Abisai, irmão de Joabe, nós vimos aqui que Joabe se torna capitão, né, dos homens de Davi. Aí aqui nessa passagem nós encontramos um irmão de Joabe. Aí também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os 3. A Bíblia vai falar que Davi tinha 30 homens valentes e tal, né? E desses 30 homens valentes tinha esses aqui. Esse Joabe, esse Abisai e outros. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles. Porém, não igualou aos primeiros 3. E foram os poderosos dos exércitos. Veja agora os poderosos dos exércitos. De quem? De Davi. Azael, que era irmão de Joabe, que nós já vimos que esse Joabe se torna capitão dos homens de Davi. Elhanan, filho de Dodô, de Belém. O tio de Davi, veja, o tio Davi era um homem douto, tanto que foi escolhido mais tarde como administrador em seu reinado. Veja o que aqui diz 1 Crônicas. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro do rei. Que rei? Do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, vejam, era conselheiro do rei, homem sábio e também escriba, ou seja, era um homem que tinha instrução, era um homem que sabia ler, segundo essa passagem. Percebendo? Jeiel, filho de Haquimone ou Aquimone, era responsável por ensinar os filhos do rei. Ou seja, os filhos do rei, que era Davi, tinha instrutores, ou tinha um instrutor, um tutor, né? Mas o que nos chama a atenção aqui é que Jonatas era tio de Davi, se tornou conselheiro de Davi. E a passagem diz que ele era um homem sábio e também escriba, ou seja, era um homem instruído. Então, como eu falei para vocês, os textos nos mostram que a família de Davi não era uma família qualquer em Israel. Era uma família de destaque. Davi não poderia ser pastor de forma nenhuma. Essa ideia de dizer que ele era pastor foi uma invenção, tá entendendo? Que colocaram para esconder uma verdade do texto, ou uma verdade que era tida ou conhecida pelos hebreus lá da época, entenderam? Jessé não era um pobrezinho qualquer, né?
Seus parentes eram pessoas instruídas, entre eles Jonatas, os filhos, os irmãos de Davi, muitos já estavam no exército, né? Esses parentes que nós vimos que Davi foi colocando mais tarde na administração do seu reino, mostra que Davi não era um homem, um pastorzinho qualquer. Ele não era um miserávelzinho. Joabe era comandante das tropas de Davi. Vocês viram lá, né? Que Davi disse que ia dar a liderança das tropas àquele que matasse os jebuseus, alguns dos jebuseus. E esse Joabe foi e matou alguns e se tornou chefe das tropas de Davi. Esse Joabe aqui, como nós já vimos. Bom, Joabe era comandante das tropas de Davi e aquele homem era seu sobrinho. Ou seja, Joabe, pessoal, é sobrinho de Davi. Por isso que ele se tornou chefe das tropas de Davi. Ele foi, tá entendendo? Não foi só porque ele foi lá e matou é, alguns jebuseus que se tornou chefe das tribos de Davi, dos exércitos de Davi. Não, porque esse Joabe era parente de Davi. Nós vimos que Joabe é parente de Abisai, tá lembrado? Abisai. Ou seja, Abisai é irmão de Joabe, o que faz com que Joabe e Abisai sejam sobrinhos de Davi. Como é que nós sabemos disso? Os textos nos mostram, pessoal. Vejam. Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiros de Joabe. Esses aqui eram escudeiros de Joabe, que se tornou maioral, né, entre os homens de Davi. E ele era, não, eu já falei para vocês que Joabe é sobrinho de Davi. Por que ele é sobrinho de Davi? Joabe era filho de Zeruia. Tá vendo? Essa informação de 1 Crônicas, capítulo 11, 39, nos diz que Joabe era filho de Zeruia. E quem é essa Zeruia? E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe. Absalão é o filho de Davi, que mais tarde vai se revoltar contra o pai, né, querendo o poder, coisa muito comum, né, entre esses da família real, né, quando o filho mais tarde queria usurpar o poder do pai. Esse Absalão constitui Amasa em lugar de Joabe, sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, israelita, o qual possuíra Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Perceberam? Aqui é uma relação familiar. Absalão tirou Joabe do controle lá do arraial e colocou Amasa, certo? Quem é esse Amasa? Era filho de um homem cujo nome era Itra, israelita, o qual possuíra a Abigail. E essa Abigail, que é filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Ou seja, Zeruia e Abigail são irmãs. Abigail é mãe de Amasa. E por fim, e Davi enviou ao povo um terço sob o comando de Joabe e outro terço sob o comando de Abisai. Os dois são irmãos, tá lembrado? Joabe e Abisai, que são filhos de Zeruia. Nós vimos aqui, né, falando que Zeruia era mãe de Joabe, irmão de Joabe. Abisai, aqui o texto mostra claramente aqui, né, que Abisai, filho de Zeruia, era irmão de Joabe. E outro texto sob o comando de Itai, o Giteu, e disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. O rei aqui é Davi, viu? Veja agora essa passagem que nós vamos ver na íntegra os parentes de Davi. E Boaz gerou a Obed, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé é o pai de Davi. Obed é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E Jessé gerou a Eliabe, que era o primogênito, que era irmão de Davi. Eliabe já estava no exército de Saul. E Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Ozem, quinto, né? O sexto,
Ozem, pedir aqui, o quinto, Ozem, não, pedir aqui, o, o sexto é Ozem, o sexto é Ozem, Davi é o sétimo, certo? E foram suas irmãs. As irmãs de quem? De Davi. Veja as irmãs de Davi quem eram. Aqui nós vimos os irmãos de Davi. E aí começou pelo o pai de Davi, que é Boaz, que gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou a Eliabe, que é os irmãos de Davi. Um dos irmãos de Davi, Eliabe. Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozem. E por último, aqui nessa posição aqui, Davi, que é irmão desses esses seis outros, desses outros seis. E foram suas irmãs, veja agora as irmãs de Davi. E foram suas irmãs Zeruia. E quem é Zeruia, pessoal? A mãe de Joabe, tá lembrado? Esse texto que nós vimos falando, nós lemos anteriormente, que mostrava que Zeruia era a mãe de Joabe. Aí que quem é Zeruia? Zeruia é irmã de Davi. Ou seja, como eu falei, Joabe e Abissai são sobrinhos de Davi. Daí ele ter colocado essas pessoas num, em posições de destaque no seu governo. E Abigail, tá lembrado Abigail? Nós falamos por último aqui, Abigail. Ela aqui, ó. E Absalão construiu Amasa, que Amasa era filho de Abigail, tá lembrado? Ela aqui, Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Ou seja, Abigail e Zeruia são parentes, são irmãs e são filhas ou são filhas não, são irmãs de Davi. Esse Amasa é filho de Abigail, por conseguinte, é sobrinho de quem? De Davi. Daí o filho de Davi vai ter posto esse aqui no lugar de Joabe, que também é parente, ou seja, aqui tudo é parente, ó, Joabe, Amasa, Absalão, tudo parente de Davi, entenderam? Aí, Zeruia, Abisai e Joabe e Azael, três, tá vendo? E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia. Mas Zeruia teve quantos filhos? Olha? Teve como filho Abisai e Joabe e Azael. Três filhos. Abisai, Joabe e Azael. E todos esses aí, pessoal, nós vamos ver que eles ocupam, nós já vimos, né, no caso de Joabe e Abisai, eles já tinham posições de destaque no, no governo de Davi, né? E esse Azael também tem posição de destaque no governo de Davi. E Abigail deu à luz a Amasa, tá vendo aqui, é? Aquela passagem que nos mostrou que Amasa era filho de Abigail. E essa aqui, essa passagem nos mostra novamente que Abigail era mãe de Amasa. Ou seja, esse Amasa aqui era sobrinho de Davi, certo? Joabe era sobrinho de Davi. Abissai era sobrinho de Davi. E o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Segundo, segundo a Bíblia, o pai de Davi descendia de Boaz. A história, veja, nós vimos lá, né, a, a genealogia de Davi aqui, né? E Boaz gerou Obed, tal, né? Em 1 Crônicas 2, 12 a 17, nós vimos a genealogia de Davi. Bom, segundo a Bíblia, o pai de Davi descendia de Boaz. Perceberam? O pai de Davi, que era Jessé, descendia de Boaz. E veio Obed, tá lembrado? Que é Boaz gerou Obed e Obed gerou Jessé. Bom, segundo a Bíblia, o pai de Davi descendia de Boaz. A história desse homem encontraremos lá no livro de Ruth. E ali vemos que esse Boaz era um homem rico, pessoal. E não um pastorzinho qualquer, um pobretão. Isso demonstra que o pai de Davi não poderia ser pai do pastorzinho Davi, porque ele já era filho de Boaz,
por conseguinte, na realidade, era filho de Obed, né? E Obed era filho de Boaz. E esse Boaz, segundo lá Ruth lá, que era uma amonita, uma cananeia, que casa com esse Boaz, mostra que ele tinha muitas terras, era um homem rico. É ele que assume o lugar do, do, do parente que teria o direito de ficar com Ruth, entendeu? Mas ele gostou dessa Ruth e, e casou com ela. Aí gerou esse Obed gerou Jessé, e Jessé gerou os irmãos de Davi e o próprio Davi, mostrando que a família de Davi não eram pessoas pobres, pessoas assim do campo que só tratava apenas do campo, né? Pessoas roceiras. Não, eles tinham um certo grau de instrução, tá entendendo? Porque esse Boaz lá na historinha lá de Ruth mostra que ele não era um qualquer, certo? Era um homem de negócios. Até harpas, pessoal, Davi sabia tocar, e muito bem, pelo jeito, já que é convocado para acalmar Saul com sua música. Um dos funcionários respondeu: Conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Veja, aqui o próprio escritor já se entrega, né? Quando ele vai tentar descrever a história de Davi. Diz que Davi era um guerreiro valente, que sabe falar bem, tem boa aparência. Como é que um pastorzinho ia ser um guerreiro? Como é que um pastorzinho ia saber tocar harpa? E bem, né? Pelo jeito. Tá entendendo, pessoal? E só pelas outras razões que eu já falei, já desmonta toda essa mentirada que o texto bíblico quer, ou algumas passagens bíblicas querem nos passar uma ideia controversa da pessoa de Davi, certo? Veja a mentirada dessa passagem. Os funcionários de Saul dizem que conhecem um dos filhos de Jessé, quando na verdade eles conhecem todos os filhos de Jessé, já que tem uns três irmãos de Davi que estão no exército, pois eles participam do exército de Saul. E mais, Davi também é logo colocado como pajem de armas de Saul. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Se vocês perceberem, existem duas passagens que mostram uma que Saul já conhecia Davi e uma outra que Saul passa a conhecer, que é essa aqui no caso, que Saul passa a conhecer Davi nesse momento aqui que ele é chamado para tocar a harpa para acalmar Saul. Existem duas passagens com ideias diferentes. Uma que diz que Saul que é essa, que Saul não conhecia Davi, mas o conhece em virtude de o chamar para tocar harpa, para o acalmar, né, os homens dele chamam ele. E um outro que ele já conhecia, né, Davi. E isso demonstra que Davi não poderia ser um mero pastor, como algumas passagens tentam sugerir. Mas por que os escritores do Antigo Testamento colocaram Davi como pastorzinho insignificante, pessoal? Parece-nos que os escritores tentaram dar uma origem humilde a Davi para distanciá-lo da ideia de que ele havia de fato usurpado o trono de seu senhor Saul. Como era um homem humildezinho, um homem sem instrução nenhuma, um homem sem bagagem militar, né? Então ele não poderia ter tramado algo para uma tramóia, né? Teria preparado tramóia para destronar o seu, o seu rei, né? Isso se se criasse nessa atmosfera de dizer que Davi era um homenzinho humilde, né? Um pastorzinho qualquer, então ficava distanciada essa ideia de que Davi teria usurpado o trono de Saul, porque ele é um homem bruto, um homem ignorante, então não teria é, capacidade, né, de criar uma trama nesse sentido.
Como também isso daria uma ênfase, né? Essa ideia de passar Davi como humildezinho também poderia dar uma ênfase à sua ascensão diante da condição humilde anteriormente ocupada, e enalteceria ainda mais seus heróicos feitos que lhe seriam mais tarde atribuídos, a exemplo de inventarem que ele tinha matado um gigante de nome Golias. Ali é uma invenção, uma mentira, só para engrandecer Davi. Todo rei tinha de ser glorificado de alguma forma. Todo rei tinha de realizar algum feito extraordinário que ficava marcado em, em sua história. Os escritores acharam por bem dar esse feito extraordinário a Davi, de ter matado um gigante, um homem com mais de 3 metros, né? E ele, numa condição de menininho, frágil, né? Conseguir derrotar um gigante enorme, forte, poderoso, com uma pedrada entre as têmporas, ou na testa, né? Depois de muitos combates vencidos e perdidos, Saul começa a mostrar-se totalitário ditador. É aí que começa a derrocada de Saul, pessoal. Quando ele começa a querer impor sua vontade acima de outras pessoas e de outras lideranças. Então, esse Saul começa a se mostrar um ditador, um totalitário, só queria fazer o que ele bem entendia. Saul queria poder absoluto. A Bíblia nos mostra isso em dois momentos que ilustram muito bem essa postura de Saul. Nesses eventos, ele desrespeita e se sobrepõe às diretrizes de um dos anciãos mais importantes entre as tribos, o vidente ou adivinho de nome Samuel. No, é, vamos ficar por aqui. Desculpa, porque muita informação a respeito dessa questão. Então, eu vou marcar aqui e nós vamos continuar no próximo vídeo, certo? No momento em que Saul começa a mostrar seu caráter é, totalitário. É isso aí, pessoal. Deixa o like, seu dislike, compartilhe, divulgue. E até o nosso segundo vídeo, que nós vamos falar sobre a ascensão do rei Davi. Vamos mostrar para vocês os primeiros desentendimentos de Saul contra autoridades entre os hebreus. Isso é que vai provocar a sua queda, né? E, por conseguinte, a ascensão de Davi. Até a próxima, pessoal. Deixe seu like, seu dislike e tchau.